Fala, guerreiro! Professor Jonathan na área com mais uma aula aqui de legislação penal extravagante, a legislação extravagante para os concursos da Polícia Civil, né? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui nas nossas aulas, tá bom? Na correção das questões do simulado. Esse foi o simulado 01. A gente vai iniciar aqui com as leis penais especiais, depois vamos entrar em direito penal e posteriormente vai ser postado aqui na plataforma a parte de lei de direito processual penal, tá bom? Então, essas aulas elas são importantes porque muitas vezes o professor sai aqui do espectro, né, das questões e entre algumas situações que vira e mexe, aparece em prova. Então, essa é a primeira aula aí do simulado 01. A gente já teve as 3 aulas do simulado 00. PC Tocantins vai estar subindo ainda essa semana aí. Era para ter postado no dia 10, né? Mas vai estar postando, vai estar subindo o simulado 02. PC de Pernambuco já foi publicado. PC Tocantins vai ser agora, essa semana, acredito, de hoje para amanhã, já vai estar aí com o simulado de número 02 para o pessoal da Polícia Civil do Tocantins. Então, a gente tem aqui 5 ou 6 questões da parte de legislação extravagante. O concurso de vocês, gente, é um concurso bem atípico, tá bom? Você sabe que o professor tem uma experiência muito grande aí nos concursos de Polícia Civil, então é um concurso atípico. Tem que estudar com antecedência da forma que vocês estão fazendo. Então, mantém firme, não esmorece, gente. Continue estudando, porque eu sei que não é fácil, a jornada ela é sacrificante, ela é dolorosa, eu sei, já passei pelo lugar de vocês, já estive no lugar de vocês, sei como é que funciona. Então, assim, ó, se você está estudando com antecedência, né, para a Polícia Civil, muito provavelmente você não vai ser aprovado, tá bom? Você vai ser aprovado se você estiver fazendo o que tem que ser feito, estudando de forma certa. Então, se você chegar muito bem português, principalmente, se chegar bem em português, constitucional, administrativo, penal, processo e leis, não tem ninguém que tire a sua vaga. Beleza, pessoal? Então, aperte os cintos, vai estudando aí no passo a passo, estuda o conteúdo. Professor, eu estou vendo a matéria a primeira vez. Estuda lá o conteúdo. Ah, professor, hoje é dia de estudar leis penais. A lei que caiu para mim hoje aqui no meu conteúdo programático foi, sei lá, a lei de drogas. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que estudar a lei de drogas por completo. Estudou toda a lei de drogas, lembrando que aula e o vadimécum em mão, você tem que estar com as leis penais ali próximo de você, tá bom? Para você estar consultando a letra da lei, a letra seca da lei. Então, estudou a aula, estudou a letra da lei, mesmo depois é só matando nas questões, só fazendo exercício. Não pula, gente, a questão se você não entendeu. Se você não sabe a questão, não larga ela de mão, não. Vai pesquisar, vai procurar, manda mensagem aqui no comentário aqui embaixo, que o professor responde aí para vocês, tá bom? Pode ser que demore um diazinho aí, mas rapidamente a gente tá respondendo, tá bom? Então, o concurso de Polícia Civil foi um concurso muito importante para mim, para minha carreira, não só como professor, né, mas também na jornada de concurseiro. Quando eu passei na Polícia Civil, minha cabeça, ó, eu sempre iniciei meus estudos ali para as carreiras policiais pensando e visando na PRF, né? Esse era o meu concurso chave, era o concurso que eu queria. Em 2016, quando apareceu a Polícia Civil de Pernambuco, o que foi que aconteceu? O professor, ele fez a prova de Polícia Civil de Pernambuco, passou e assumiu o cargo, né? Foi policial civil aí durante 2 anos aí no estado de Pernambuco, no cargo de investigador. E qual foi o grande barato? Foi que quando eu fui aprovar, gente, a minha mente, ela abriu muito para as carreiras policiais. Eu vi que eu estava preparado para passar qualquer outro concurso, que era o concurso que eu queria, que era a PRF. Então, quando você passa na Polícia Civil, o seu nível, ele já está um pouquinho, não é que eu digo um nível, a sua vida, né, a sua vida de concurseiro, ela já atingiu uma maturidade bacana. Você já está com um nível de maturidade em concurso bom. E é o que vocês estão fazendo, pô, estudando com antecedência. Então, quem estuda com antecedência para a Polícia Civil, que não é uma prova fácil de passar, por conta, inclusive, do cargo, né? É um cargo que costuma despertar sonhos de muitas pessoas, costuma atrair pessoas que estudam, inclusive, para outros concursos, sentem atraída para fazer Polícia Civil. Então, vocês têm que estudar com antecedência. Beleza, pessoal? Então, força, meu irmão. Foco, determinação, resiliência. Sei que você tem uns problemas diários na sua casa, tem filho, tem esposo, tem várias coisas.
que acabam retardando aí o tempo que você deveria estar estudando, mas você cumpre as missões e estuda, pessoal, estuda o tempo que for preciso, o tempo que der, porque não tem quem pague o preço, né, de ver o nome no Diário Oficial aí do Estado, tá? No caso de vocês, Diário Oficial do Estado. Então, daqui a pouco, a gente vai ter aqui várias aprovações também no concurso aí de Polícia Civil, se Deus quiser. Então, não tem erro, faz os simulados, olha o que é que você está errando, volta nas questões, estuda a parte básica, tá bom? Não negligencie português, informática, raciocínio lógico, se tiver, não negligencie essas matérias. Estuda todos por igual. Dê uma atençãozinha a mais, inclusive para português, tá? Português é a matéria que sempre aprovou nas carreiras policiais. Tem muito aluno bom em direito que fica de fora do concurso por conta da matéria de português, beleza? Então vamos, sem mais delongas, vamos agora ao que interessa, vamos colocar a mão na massa aqui, ó. Professor, o que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos fazer as questões do simulado 01 das leis penais especiais, né? Nosso concurso aqui da Polícia Civil está muito próximo de abrir, as turmas elas estão concomitantes, não é o mesmo simulado, porque o Tocantins tem matérias diferentes, matérias específicas, que não caem na Polícia Civil de Pernambuco, mas a parte penal, processo e leis penais é a mesma coisa. Então, aperta os cintos e vamos lá. A questão de número 53 do simulado, pode ser que dê diferente aí no simulado de um ou outro, mas eu acho que nesse momento ainda está o mesmo número de questão, o número da questão, do simulado 01, fala o seguinte, ó, Banca CESP, 2022, perguntou o seguinte, ó, para ser considerada organização criminosa, para ser considerada organização criminosa, uma associação deverá ter, no mínimo, então ele quer saber aqui, pessoal, questão fácil, né? Questão fácil. Ele está querendo saber o conceito de organização criminosa. A gente sabe que, no mínimo, são 4 agentes, são 4 pessoas para configurar a organização criminosa. Beleza? Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui a lei 12.850 de 2013, que trabalha o conceito de organização criminosa. Beleza? Então, o que é que nós temos? Estava vendo uma coisa aqui. Se eu conseguia projetar a letra da lei para vocês aqui. Acho que não vou conseguir. Por meio dos comentários. Né? Então, o que acontece? Nós temos a lei 12.850 de 2013, que versa sobre a organização criminosa. A gente chama também isso aqui de ORCRIM, tá? Se o professor estiver aí dando aula de organização criminosa, vocês virem a expressão ORCRIM, é a mesma coisa. Então, eu tenho alguns requisitos, gente, dentro da organização criminosa. Ó. Por exemplo, eu tenho que ter, no mínimo, 4 pessoas. Eu tenho que ter uma estrutura, né? Tem que ser estruturada aqui em divisão de tarefas, ainda que informalmente. Ainda que informalmente. Então, o que seria essa divisão de tarefas? Eu tenho, pessoal, na organização criminosa, a presença, inclusive, ó, da hierarquia. Beleza? Eu tenho uma estrutura hierárquica, né, bem definida, com a divisão de tarefas. Eu tenho um chefe. Exemplo clássico de organização criminosa, pessoal, são as facções, né? São as facções criminosas. Eu tenho uma organização criminosa, inclusive do pessoal do colarinho branco, políticos, né? Políticos se reúnem aí para cometer diversos delitos. Se tiver pelo menos 4 pessoas, tiver estruturada, né? Divisão de tarefas, ainda que formal, ou tem uma situação de hierarquia, e o crime punido lá for superior, a pena máxima for superior a 4 anos, a gente vai ter uma organização criminosa. Mas, quando eu falo em organização criminosa, a gente vem logo em mente a questão das facções, né? Facção criminosa, PCC, Comando Vermelho, é considerado uma organização criminosa? É. Eu tenho a infração penal. Eu tenho a infração penal com a pena
pena máxima superior a 4 anos. Cuidado, gente, que a lei fala em pena máxima superior, tá? Não pode ser igual. Se for igual a 4 anos, não há que se falar em organização criminosa. Por exemplo, o crime de furto, a reclusão lá no artigo 155, né, no crime de furto, é de 1 a 4 anos. Então, quando 4 pessoas se reúnem para cometer o crime de furto, né, numa divisão de tarefas estruturada, né, na hierarquia, eu não tenho crime de organização criminosa, porque a pena máxima lá no furto é 4 anos, é igual a 4 anos. Beleza? Agora, se eu tiver o furto qualificado, aí sim pode entrar no conceito de organização criminosa, porque o furto qualificado ele supera os 4 anos. Quando eu falo aqui em infração penal, que é interessante também, ó, cuidado, porque essa infração penal ela pode ser crime ou contravenção. É comum também a banca dizer que não é crime, não comete crime de organização criminosa, não comete o crime de organização criminosa aqueles que se reúnem, né, estruturado em divisão de tarefas, com 4 ou mais pessoas, para a prática da contravenção, ainda que a pena máxima seja superior a 4 anos. Está errado. A contravenção também entra na concepção aqui de organização criminosa. Tá bom? Então, não vá perder questão nesse sentido. E eu tenho ainda a infração penal que possui, gente, ó, um caráter transnacional. Como, por exemplo, ó, um crime envolvendo aqui na fronteira, né? Entre o Brasil, na fronteira do Brasil e entre Brasil e Paraguai. É um crime que possui um caráter transnacional. Gente, não esqueça, quando esse crime ou contravenção tem um caráter transnacional, independe da pena, tá bom? Independe. Então eu posso ter uma organização criminosa que está acontecendo aqui com a transposição de fronteiras entre Brasil e Paraguai, por exemplo, que tem um caráter transnacional, com a pena máxima inferior a 4 anos. Pode existir isso, professor? Pode. Se tiver o caráter transnacional, a quantidade da pena máxima ela é irrelevante. Ela é irrelevante. Então, muita atenção nessa informação aqui, ó. Então, vamos avançar, né? A gente tem aqui o conceito do que seria a organização criminosa. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, pensei que estava aqui, ó, que eu tinha colocado. Não, então tá. Vamos avançar. Professor, tem mais alguma coisa aqui para falar da organização criminosa? Tenho. Ó, presta atenção. Quando você vê essa expressão, ó, crime de concurso necessário, você tem como exemplo o crime de organização criminosa. Professor, o que seria um crime de concurso necessário? São aqueles crimes que o próprio nome já está dizendo, ó, que é necessário, ó, é necessário. Existe um nome no direito penal que a gente insiste em não aprender, mas é fácil, ó. Crime de concurso necessário é aquele crime que é necessário ter o concurso de pessoas para ele poder ser configurado. Eu tenho a organização criminosa, ou seja, é necessário ter pelo menos 4 pessoas. Professor, tem mais exemplos? Tem, ó. Não confunda a organização criminosa com o crime de associação criminosa. Não confunda esses crimes com a associação para o tráfico. Beleza? A banca ela gosta de trocar aqui os conceitos, tá bom? Então a gente sabe que aqui eu tenho pelo menos 4 pessoas. Aqui eu tenho pelo menos 3 pessoas. E aqui eu tenho pelo menos 2 pessoas. Então, não confunda a quantidade de pessoas quando
se tratar do crime de organização criminosa, associação criminosa e associação para o tráfico, tá bom, gente? Não vamos perder questão envolvendo esses conceitos. Eles trocam, vira e mexe, aparece. Professor, ao passo que eu tenho também o crime de concurso eventual, né? O que é um crime de concurso eventual? É todos os outros crimes que eventualmente admitem o concurso de pessoas. Por exemplo, o crime de homicídio, eu posso falar que ele é um crime de concurso eventual. Eventualmente, pode duas ou mais pessoas se reunirem para cometer o mesmo delito, no mesmo caso concreto, com o mesmo objetivo, né? Com o mesmo liame subjetivo, a mesma intenção. Tranquilo? Eu vou ter a unidade lá de desígnios. Joãozinho conversa com Pedrinho para matar Ricardo. Esses dois se juntam para matar Ricardo. Beleza? É um crime de concurso eventual. Eu estou tendo um concurso de pessoas de forma eventual, não é obrigatório. Já no crime de concurso necessário, é necessário ter aí o concurso de pessoas. Esses três são os mais clássicos. O crime de rixa também às vezes aparece. O crime de rixa é um crime também de concurso necessário, beleza? Então vamos avançar. Ó. A questão de número 54, muito boa também, ó, envolvendo a Lei 9.099. De acordo com a Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, é correto afirmar que, então, essa lei, uma lei muito importante, é a lei que trabalha, né, sobre o GCRIM. É a lei que trabalha sobre o GCRIM, né, o Juizado Especial Criminal. Qual que é o objetivo, pessoal, da Lei 9.099? Ao invés de privar a liberdade do infrator, é converter numa pena mais branda. Eu tenho aqui o principal objetivo: aplicar medidas despenalizadoras. Eu vou ter o acordo, vou ter a conciliação, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Então, isso vai fazer com que eu descarcerize cada vez mais a população prisional em crimes ou contravenções que a gente chama de crime nanico. Professor, o que seria crime nanico? São infrações, gente, de menor potencial ofensivo. São infrações cuja pena máxima, né, o crime, ele não supera 2 anos, a pena máxima é de 2 anos e todas as contravenções penais aí, cumulada ou não com multa. Então, infração de menor potencial ofensivo, importante levar para a prova também a Lei 9.099. Inclusive, pessoal, é daqui, ó, que se origina o TCO, o termo circunstancial de ocorrência. Na instituição aí do professor, eu trabalho também, além de trabalhar na parte que a gente chama lá na PRF de pista, né? O professor trabalha na atividade operacional e trabalha também aí como revisor de TCO na minha delegacia. Então, o pessoal lavra aí o termo circunstancial de ocorrência, o professor participa aí do processo de revisão, né? Para poder mandar para o Poder Judiciário esse termo circunstancial de ocorrência. Então, a alternativa A fala assim, ó, o processo perante o juizado especial criminal orientar-se-á pelos critérios da oralidade, isso aqui está correto, tá bom? E da formalidade. Está errado. É da informalidade. Então, eu acho que... Pessoal, deixa só eu fazer uma coisa aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisa. É rápido. 2 minutos. Para eu não ter que voltar a aula, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Só um segundo, tá? Segura aí. Só um segundo. Tá, beleza. Parará, parará, parará. Toma uma água, aproveita, toma uma água e volta. Acho que foi feito errado aqui. Mas não exclui o que a gente falou antes. Copiar e substituir. Tá. Deixa só o professor fazer uma coisa aqui. Porque eu estou com um arquivo. O arquivo que era para tá com a letra da lei aqui, que eu tenho algumas considerações a fazer. Beleza? Vamos aqui, ó, rapidão.
Pronto, agora. Tá, para não... Professor não ter que voltar. Tá, beleza. Então vamos aqui, ó. Voltamos. Tranquilo, show de bola. Então, o professor tinha sublinhado aqui, né? Lei 9.099, a lei do GCRIM, tudo que eu coloquei aqui mantém. Tá bom? GCRIM, TCO, beleza? Tem o TCO. E o GCRIM, ele vai ter dos princípios, dos critérios, né? É a oralidade. Só que a formalidade, na verdade, não está no rol. Aqui, pessoal, eu vou ter vários princípios: a oralidade, a celeridade processual, a informalidade, beleza? Então, não é formal, tem um princípio da informalidade, porque é um procedimento, né? O procedimento do GCRIM, pessoal, ele é celere. Ele rege-se pelo princípio aqui, ó, celeridade. Tem uma celeridade processual. A gente fala que o procedimento aqui, ó, ele é sumaríssimo. Às vezes a banca coloca também sumário. Procedimento sumário. O que é procedimento sumaríssimo? Não é um procedimento sumário. Procedimento mais acelerado, é mais rápido. Então o cara é punido ou não, né, se ele selar lá o acordo, a transação penal, de forma mais acelerada, mais rápida. Tá bom? B. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, sendo vedado aos fins de semana. Então, o procedimento aqui, os atos processuais, no GCRIM, pode acontecer em horário noturno, pessoal? Pode. Pode, isso aqui está correto. É público também, beleza? Está correto. O que está errado? Está dizendo que é vedado aos finais de semana. É errado. Então, o GCRIM, né, os atos processuais no GCRIM podem acontecer tanto à noite quanto também final de semana e feriados. Essa questão caiu já no concurso da PRF, tá? Então, também é importante vocês se atentarem a essa informação. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais, então, o que seria infração de menor potencial ofensivo. As contravenções penais são todas as contravenções e os crimes, aqui a lei comine pena máxima, então preste atenção que é o conceito de infração de menor potencial ofensivo, é que a pena máxima ela não é superior a 2 anos, tá? A 2 anos, cumulado ou não, com multa. Então, essa alternativa C ela é a correta, letra de lei, infração de menor potencial ofensivo. Vocês têm que decorar o artigo de lei que trata sobre o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Tá bom? Eu vou fazer algumas considerações aqui, como, por exemplo, preste atenção. Vamos lá. Deixa só o professor tomar água. Pessoal, informação importante. Vamos lá. Para ser crime, né, de infração de menor potencial ofensivo, a pena máxima ela não pode ser superior a 2 anos. Então, se liga. Se for até 2 anos, qual que é o procedimento? O procedimento da polícia é não prender o cara em flagrante, e sim dar a possibilidade dele lavrar, assinar um TCO, assinar o termo circunstanciado de ocorrência. A polícia ela tem que fazer isso, porque a Lei 9.099 veio justamente para meio que dar esse benefício para o autor do crime. Professor, me diz exemplos aí de crimes de menor potencial ofensivo? Boa parte, por exemplo, dos crimes de trânsito. Dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Eu tenho a entrega, né? Permitir confiar, se dá o veículo automotor a uma pessoa não habilitada. Beleza? Nesses crimes, né? Estou falando da seara do professor aqui, porque são crimes de menor potencial ofensivo. A própria ameaça. O crime de ameaça é uma infração de menor potencial ofensivo que gera um TCO. Né? Se for no âmbito da Lei Maria da Penha, não gera TCO, gera flagrante, porque, vamos fazer um gancho lá na Maria da Penha, as medidas despenalizadoras na Lei 9.099 não alcançam a violência doméstica familiar. Então, em nenhuma hipótese, um cara que comete o crime contra a mulher, no âmbito da Maria da Penha, vai ser beneficiado com a Lei 9.099. Então, não há de se falar em aplicação da Lei 9.099 no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, isso aí é também batido em prova.
Mas o que é que o professor quer chegar? Se eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo, só que está previsto ali alguma causa de aumento de pena, em que exista a possibilidade de superar 2 anos, não se aplica a Lei 9.099. Essa conduta ela deixa de ser infração de menor potencial ofensivo. Massa isso aqui, né? Então, questão difícil de prova. Eu tenho um crime de ameaça, que é até 2 anos a pena máxima, mas eu tenho uma causa de aumento de pena. Professor, nesse caso, pode fazer o TCO? Não, não pode. Porque se passar do máximo legal, dos 2 anos já não há que se falar em aplicação do GCRIM. Beleza? D. O objetivo da lei é a aplicação das penas privativas de liberdade. É errado. O objetivo da lei é a aplicação de penas alternativas, também chamada, né? Aqui, ó, de medidas despenalizadoras. Beleza? Muito bom também de prova. E a E, você não pode confundir a suspensão condicional de processo com as infrações de menor potencial ofensivo. A suspensão condicional do processo é vedado no crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, em virtude da pena máxima ser superior a 2 anos. Então, eu tenho aqui 2 erros. Eu tenho 2 erros. Por quê? Porque a suspensão condicional do processo ela não pega a pena máxima. A suspensão condicional do processo, gente, ela trabalha com a pena mínima. Vou mostrar para vocês o que é. Ela trabalha com a pena mínima de até 1 ano. Isso aqui também é um benefício ao réu. O furto, nós sabemos que é reclusão de 1 a 4 anos. Professor, qual a pena mínima do furto? 1 ano. Então, eu posso aplicar a suspensão condicional do processo ao crime de furto? Posso, porque a pena mínima dele é de 1 ano. Então, se for até de 1 ano, eu vou ter a suspensão condicional do processo. Professor, o que seria a suspensão condicional do processo? A suspensão condicional do processo, gente, também é um benefício ao réu, em que eu tenho a pena mínima do crime, tem que ser de até 1 ano, inferior ou igual a 1 ano, e o processo, a ação penal, ela fica suspensa por um período de 2 a 4 anos. E o réu que está sendo beneficiado tem que cumprir uma série de obrigações nesse período de suspensão de 2 a 4 anos. Então, o cara vai ficar de boa durante 2 a 4 anos. Se ele cumpre todas as determinações da suspensão condicional do processo, vai ficar extinta lá a punibilidade dele. Ele não vai ser mais punido por nada, porque ele já cumpriu essa suspensão de forma exemplar, digamos assim. Então, não há que se falar em punição nesse caso. A suspensão condicional do processo também é chamada de SUSIS. A gente chama de SUSIS processual. Tudo que o professor fala aqui, pessoal, aí cai em prova. Então, nós somos conhecidos por acertar as questões que aparecem na prova, tá bom? Então, ó, vamos aqui para o que dispõe a nossa Lei 9.099 nos artigos importantes aqui, ó. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da artigo 62 importante. Então, o GCRIM, só lembrar do professor, ó, juizado especial criminal, que vai originar o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, que é o contrário do auto de prisão em flagrante delito. Você viu o cara cometendo um crime. Você é policial, viu o cara cometendo um crime. Ele está em flagrante, né? Você só tem 2 medidas a fazer. Ou faz um TCO, ou faz aí o auto de prisão em flagrante delito. Isso aí vocês vão fazer muito na Polícia Civil. Então, ó, o GCRIM, ele se baseia, né, pelo critério aqui, ó, da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Lembrando que eu tenho aquele rito, né, ó, rito sumaríssimo. Professor, o que seria um rito sumaríssimo? Rito rápido, acelerado. Beleza?
objetivando sempre que possível a reparação dos danos. Então, qual é o objetivo? A reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, o GCRIM, o objetivo do GCRIM é não prender o cara, pô. É não privar a liberdade dele. Esse é o objetivo principal. Então, imagina se todas as infrações de menor potencial ofensivo a gente fosse prender o cara em flagrante. Gente, os presídios vão estar lotados. Professor, você é a favor ou contra disso aí? Gente, de certa forma, se a gente for lavrar o flagrante de toda infração penal, vocês percebem que tem infração penal que merece um rito mais acelerado, mais simplificado, pô. Por exemplo, imagina eu, professor PRF, prender em flagrante o cara que está dirigindo o veículo automotor gerando perigo de dano. Dependendo da situação, o cara merece? Merece. Mas imagina eu prender em flagrante, colocar o cara recluso atrás das grades, porque o pai, por exemplo, deu o carro ao filho para o filho comprar o pão na padaria. Então, o direito penal, ele faz esses critérios de proporcionalidade. A Lei 9.099 chega para trazer essas medidas alternativas. É claro que vai ter aplicação aí do GCRI, que o cara realmente merecia ser preso em flagrante, tá? Mas existem situações que o TCO ele resolve. Por exemplo, ó, um crime que o professor discorda ser TCO. Vou falar para vocês aqui. Crime envolvendo delitos ambientais, crimes ambientais. Então, eu morei muito tempo no Pará, 2 anos, né, no Pará, e o professor trabalhou muito no combate aos crimes ambientais, muito comum aí na região. Eu tenho vários alunos aqui dessa turma aqui, são de Marabá, são da região aí do Pará. Então, nossa equipe lá, ela batia muito na parte, fiscalizava muito a parte de crimes ambientais. E os crimes ambientais na região do Pará é transporte ilegal de madeira, né? E essa madeira, gente, quando você prende o cara em flagrante, o PRF, ele encontra uma situação do veículo transportando madeira ilegal, qual que é a medida a se fazer? É apreender a madeira, leva para a Secretaria do Meio Ambiente para fazer o termo de apreensão. Esses termos que eu estou falando para vocês aqui é importante para a Polícia Civil, tá bom? Então, vocês vão ter muito contato lá com os autos de apreensão, que é o auto objeto do crime. Então, fica lá na Secretaria do Meio Ambiente e o PRF lavra o TCO, o termo circunstancial de ocorrência, e libera o cara. Na maior parte das vezes, o caminhão também fica apreendido. Mas vocês percebem que o cara vai ficar reincidindo o tempo todo no delito ambiental. O crime ambiental de transporte ilegal de madeira é um crime de menor potencial ofensivo, portanto, gera o TCO. É um crime que eu discordo, que não era para ser de menor potencial ofensivo e originar aí a prisão em flagrante, beleza? Os atos processuais serão públicos, ó, e poderão realizar-se em horário noturno. Então, o ato processual pode ser em horário noturno e qualquer dia da semana. Quando ele fala aqui na lei qualquer dia da semana, eu tenho o sábado e tenho o domingo também. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, confia na técnica, vocês vão ser aprovados. Gente, Papai do Céu tá vendo o seu esforço, pô. Eu vibro com você. Por mim, eu passava o dia todo dando aula aqui com vocês e conversando. Uma pena que ainda não tá ao vivo, né? Eu gosto que é ao vivo, que a gente tá interagindo. Mas, meu irmão, mantém firme. Você vai ser policial civil, pô. Você vai ser policial civil, vai colocar o distintivo aí no corpo e vai ser feliz da vida aí na Polícia Civil. O professor tem várias fotos aí da época que era policial civil. Eu vou postar uma aí no meu Instagram para relembrar os bons tempos aí que eu era PC. Show? Então, aqui, ó, tem um sábado e tem um domingo. Tranquilo? Vamos lá. Ó, o artigo 61, também da lei do GCRI, fala assim, ó, esse artigo 61 é de leitura obrigatória, é de decorar de forma obrigatória. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo. Para os efeitos dessa lei, as contravenções penais, então todas as contravenções penais, que está lá na LCP, né? A gente não tem o Código Penal? Nós temos o Código Penal que prevê lá os crimes em espécie, né? Na parte especial do Código Penal, sendo inaugurado pelo artigo 121, que é o homicídio. E eu tenho também, gente, a LCP. O que é a LCP, professor? É a Lei de Contravenção Penal, tá bom? E os crimes, aqui a lei comine, pena máxima não superior, pena máxima não superior a 2 anos. Ou seja, até 2 anos. Cumulado, essa parte aqui é interessante também, ó, cumulado ou não com multa, que às vezes ele coloca não cumulado com multa apenas. Então, não importa se a infração
ela cumula ou não cumula. Se a pena máxima for até 2 anos, Brasil já já teve a supressão aqui do requisito, tá bom? Já supriu aqui a necessidade. E o artigo 89, ó, quero que você coloque, porque é diferente, ó. Infração de menor potencial ofensivo é diferente da suspensão condicional do processo. São duas coisas diferentes. Então, no artigo 89, fala assim, ó, nos crimes em que a lei, em que a pena mínima combinada for igual, ó, a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, cuidado, que aqui é a pena mínima. Abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Pessoal, inclusive, a suspensão condicional do processo não cabe na Lei Maria da Penha. Então, não há... Vocês concordam comigo que isso aqui é um benefício para o réu? É um benefício. Então, se a pena mínima, isso vale para o crime de furto, tá? Ó, o crime de furto, a pena mínima é 1 ano. Então, se eu tenho a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, até 1 ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele pode propor a suspensão condicional do processo, que é uma coisa muito boa para o réu. É muito boa. Então, o processo, a ação penal vai ficar suspensa de 2 a 4 anos. Se o cara cumprir os requisitos, fazer tudo o que tem que ser feito, que está previsto nessa suspensão, ele vai estar extinta a punibilidade dele. Pô. Ele vai ficar de boa. Inclusive, não é anotado nem como antecedente criminal. Não tem reincidência aqui para fins, né, de aplicação aí de reincidência. Agora, anota no teu caderno que o professor falou assim, a suspensão condicional do processo não cabe na Maria da Penha. Anota também que a suspensão condicional da pena é cabível na Lei Maria da Penha, ao agressor da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha só vedou a aplicação das medidas despenalizadoras no âmbito da Lei 9.099. E a suspensão condicional do processo é da Lei 9.099, mas a suspensão condicional da pena não é da Lei 9.099, é do Código Penal. Então, já vi questão perguntando assim, ao agressor que cometeu o crime dentro da violência doméstica familiar contra a mulher, cabe a suspensão condicional da pena. Tá certo, professor? Tá certo. Mas não cabe suspensão condicional do processo. Pegadinha, ó, monstra. Pegadinha, monstra. Qual a diferença? A diferença é que a suspensão condicional da pena, a gente vai pegar a pena máxima, se ela não for superior a 2 anos, pode ser aplicada a suspensão condicional da pena. O que é suspenso? É a aplicação da pena, do processo. Aplicação do processo. São coisas diferentes, são institutos diferentes. Gente, isso aí, essa dica aí, meu irmão, quando cai, tora meio mundo de gente. Tá bom? Tora meio mundo de gente, ó. Questão de número 56. Então, não confunda infração de menor potencial ofensivo com suspensão condicional do processo. Questão 56, aqui do CT da aprovação, esse curso de simulados, que está dando o que falar aí pelo Brasil afora, fala o seguinte, ó. Melhor curso de simulados, inclusive, no mercado, viu, pessoal? Quem for fazer depois aí PRF, vai ter CT da aprovação para PRF, tem muita dica, muito simulado, muita aula, vai ser muito top. Nosso foco aqui é Polícia Civil, mas vamos passar na Polícia Civil, depois vai vir PF, PRF, vocês vão ser aprovados em todos eles. 56 fala assim, ó, não configura o crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Pessoal, ele pergunta assim, ó, que não configura. Não é crime de tortura. Em razão de discriminação racial ou religiosa, que é a tortura, a discriminação, isso aqui é crime de tortura. Para provocação ou omissão de natureza criminosa, isso aqui é crime de tortura, no inciso 2 aí do artigo 1º da lei de tortura, a tortura criminosa. Quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não restante de medida legal, também é crime de tortura. A letra D não é crime de tortura.
Não é crime de tortura. Então, quando você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, por conta. Qual o motivo da tortura, dessa conduta? Ah, por conta da vingança. Errado. Vingança não é apta a configurar o crime de tortura. Por quê, professor? Por omissão. Eu tenho a lei não trouxe a previsão. Então, a lei não trouxe previsão. Por omissão legislativa, não tenho o motivo da vingança entrando como crime de tortura. A confissão, você sabe, quando o policial bate, né, está constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça para ter a confissão da prática do crime, é crime de tortura. Beleza? Confissão, declaração ou informação da vítima. Então, crime de tortura não vamos perder questões, né? Ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Geralmente eu gosto de colocar aqui depois desses dois pontos, ó. Com o objetivo de. Com o objetivo de. Com o fim de obter informação, ó. Informação, declaração ou confissão da vítima, ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E também eu tenho a discriminação em razão da raça ou da religião. Pessoal, estamos na época da eleição. Não cabe tortura, por exemplo, por conta de opinião política. Professor, o cara não responde por nada? Responde. Ele vai responder. Mas só não vai ser tortura. Por conta de classe social, professor, o cara é pobre, vou bater nele. Vou cometer um crime de tortura? Não, você vai cometer qualquer outro crime menos crime de tortura. Você vai entrar aqui na tentativa de homicídio, na lesão corporal, no constrangimento ilegal, mas não há que se falar em crime de tortura. Classe social. Beleza? Então, não vamos perder questões dessa natureza. Beleza? Então, tortura também, muito pano para manga. A questão de número 57 é a Lei Maria da Penha. Gosto pra caramba de trabalhar a Lei Maria da Penha. No que se refere à posição dos tribunais superiores em relação à Lei 11.340, que é a nossa famosa Lei Maria da Penha, assinar a opção correta. E já falo para vocês, gente, essa lei é muito importante para você estudar, tem que saber ir e voltando, Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei que vocês, infelizmente, vão registrar muitos boletins de ocorrência. Então, professor, quando era policial civil, o caso que mais chegava na delegacia era, sem sombra de dúvidas, violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá bom? Então, bora. A posterior reconciliação entre vítima e agressor é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do mínimo legal previsto no artigo 387 do Código de Processo Penal, pois não se pode exigir da vítima que tome a iniciativa de cobrar tal valor após o restabelecimento da relação afetiva. Pessoal, vamos supor que... Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras alternativas logo aqui, ó. Não cabe. Liberdade, objetivo de direitos. Tá, tranquilo. Professor, essa alternativa A aqui, vamos imaginar que... Mantém, peraí. Vamos imaginar, deixa eu passar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho assim, ó. Eu tenho marido e mulher. A mulher sendo a vítima, obviamente, né, pessoal? Porque na Maria da Penha, a vítima tem que ser obrigatoriamente mulher. Então, vamos imaginar que aqui aconteceu o crime de lesão corporal. O crime aconteceu no âmbito da violência doméstica familiar, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. O que é que eu tenho aqui, gente? Vocês têm que levar para a prova. Interessante demais isso aqui, ó. Presta atenção. O marido e a mulher se separaram. Eles se separaram. Bum. Aí, foi o que aconteceu. Eles reataram o relacionamento. Pergunta.
A ação penal em desfavor do marido, ela vai ser trancada por conta dessa volta entre marido e mulher aqui? Não, porque a lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar, ela é de ação penal pública. Incondicionada. Inclusive, gente, muito batido em prova também, não quero que meus alunos percam essa questão, ó, a lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, leve ou até mesmo culposa, ela é de ação penal pública incondicionada. Não vão perder isso aqui, tá bom? Então, fundamento da alternativa A. Então, tudo que aconteceu aqui, ó, a posterior reconciliação, não vai afastar a necessidade aqui da pena de multa, no mínimo legal, mínimo previsto, né? Não afasta. Beleza? Vai correr normalmente. Se preenchidos os requisitos da Lei 9.099, cabe transação penal aos crimes submetidos ao risco da Lei Maria da Penha. Pessoal, você coloca aqui, ó, as medidas despenalizadoras, todas elas, na Lei Maria da Penha, é vedado. É vedado a aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099 no crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá bom? Não vamos perder uma questão dessa natureza. C. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de condenação pela contravenção de perturbação da tranquilidade. Pessoal, essa daqui eu não sei porque caiu aí na PC da Paraíba, ele perguntou sobre essa conversão. A alternativa C não fala nada aqui sobre Maria da Penha. O que é que acontece? Ó? O que é que acontece? Em regra, já anota isso aqui também, em regra, todos os crimes no Brasil cabe a conversão da pena privativa de liberdade numa restritiva de direitos, inclusive no crime de tráfico de drogas. Se tiver, anote seu caderno assim, ó, se tiver presentes requisitos, é cabível a conversão da pena privativa de liberdade numa restritiva de direitos, que é mais de boa para o autor do crime. Então, anota, inclusive no tráfico de drogas, que é o que a banca ama. A C, ele está perguntando aqui sobre contravenção penal. Se no tráfico de drogas cabe, imagine na perturbação do sossego, tá? Aplicam-se as disposições da Lei 11.340 situações em que o agressor seja do sexo feminino, desde que comprovada a coabitação entre autor e vítima. Então, o que é que ele está falando? O agressor pode ser do sexo feminino, o autor do crime? Pode. Só tem uma relação homoafetiva entre mulher e mulher. Cabe a aplicação da Lei Maria da Penha se uma bater na outra dentro do contexto da violência doméstica familiar contra a mulher? Cabe. Cabe. Beleza? Cabe Maria da Penha. Professor, mas é necessário, desde que haja coabitação entre elas? Não. Não. A coabitação, ela é independente. Eu posso ter um casal de namoradas, cada um mora na sua casa, não tem coabitação entre as duas. Pode ter Maria da Penha aqui, a aplicação da lei? Pode. Gabarito, letra E. Não atrai a incidência, ó, não atrai a incidência dessa lei a hipótese de um filho que pratique violência doméstica familiar contra seu pai idoso. Correto. Porque o pai idoso é homem, gente. E a aplicação da Lei Maria da Penha, o sujeito passivo, ó, sujeito passivo, na Lei Maria da Penha, quem que é sujeito passivo, professor? É a vítima. A vítima aqui, gente, obrigatoriamente tem que ser mulher. Professor, mas cabe Maria da Penha se a mãe bate na filha no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher? Cabe. O pai que bate na filha nesse contexto, nesse menosprezo do sexo feminino, nessa vulnerabilidade apresentada pela mulher? Cabe. Então, pai que bate na filha, mãe que bate na filha, patrão que bate na empregada, sempre do sexo feminino. Cuidado, que pode ser questão de prova, questão da
transexualidade. Então, a concepção do transexual está entrando como sujeito passivo da Lei Maria da Penha, pela proteção da Lei Maria da Penha? Resposta é que sim. Então, eu não vou me surpreender se na sua prova aparecer assim, ó, de acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, vírgula, é cabível a aplicação à incidência da Lei Maria da Penha à vítima transexual. Correto. Correto. Muito atual e muito recente essa jurisprudência. Então, gabarito, letra E. Maria da Penha, lei topíssima, né? Top demais para aparecer na prova. Professor, questão de número 58, fala assim, ó. O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, é correto afirmar que o crime de associação para o tráfico, gente, é um crime muito top também aqui, ó, tá no artigo 35 da Lei de Drogas, tá? Então, é de natureza assimilada à dos crimes hediondos? Não. A associação para o tráfico não se equipara a hediondo, beleza? Vou até colocar para vocês aqui, ó, os únicos crimes que se equiparam a hediondo na Lei de Drogas, ó, Lei de Drogas. Isso aqui pouca gente sabe, viu? Sabe quem é meu aluno e me segue muito aí, ó. Artigo 33 se equipara a hediondo. Artigo 34 se equipara a hediondo. E o artigo 36, que é financiar ou custear, tá bom? Só que não é todos os dispositivos, todos os parágrafos da lei do artigo 33, tá bom? É o caput e o parágrafo 1º do artigo 33 que vão se equiparar a hediondo. Equiparados a hediondo. Dentro da lei de drogas, né? Então, os equiparados a hediondo não é tráfico, tortura e terrorismo? Não é assim que a gente aprende? Não é isso? Só que na lei de drogas não é todos, no tráfico aqui de drogas, na lei de drogas, não são todos que vão ser equiparados a hediondos. É só o artigo 33, caput, parágrafo 1º, o artigo 34, que é o petrechos, né, maquinário para a produção da droga, e o artigo 36, que é financiar ou custear a produção da droga. Aquele empresário aí do tráfico. Show? Essas 4 condutas aqui vão ser delitos equiparados a hediondo. O tráfico, a associação para o tráfico não é. Precisa para sua configuração de apreensão de drogas de posse direto com agente? Não. Então, para a configuração da associação para o tráfico, pode estar havendo, inclusive, uma interceptação telefônica, em que eu tenho 2 agentes, né? Lembrando que é no mínimo 2. No mínimo 2 agentes. Então, o que acontece? Pode estar havendo uma interceptação telefônica e a polícia está plotando a conversa entre 2 traficantes, se associando, né, cometendo um crime de associação para o tráfico, para cometer aí crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º, e o artigo 34. Né? Então, quando eles se reúnem para fazer isso, mas eu não tenho a presença da droga, eles estão apenas combinando, já está configurado o crime, professor? Está configurado o crime. Já está configurado o crime. Beleza? Não exige, isso aqui é muito boa, não exige demonstração de caráter duradouro e estável. Errado. Errado. Vocês vão ver que é uma característica da associação para o tráfico. Isso aqui, ó. Anota isso aqui, ó. Associação para o tráfico. Eu tenho a necessidade da estabilidade e permanece. Beleza? É necessário para configurar a associação para o tráfico a figura da estabilidade e permanência, ou seja, eles têm um caráter ali estável na relação. Senão, eu vou ter um crime de concurso eventual, e aqui o crime é de concurso necessário. D. É aplicável também para quem se associa para a prática reiterada de financiamento do crime do tráfico de drogas. É o nosso gabarito. Isso aqui está no parágrafo único do artigo 35, letra de lei. Tá bom? Então, quem se associa para a prática reiterada do financiamento da droga. Beleza? Lembrando que é um crime acessório, né? A associação para o tráfico é um crime acessório. Se você, por exemplo, comete o tráfico de drogas, o cara vai responder pelo 33 e pelo 35, tá? Eles cometem concurso de crimes. Existe a presença de 3 ou mais, a banca CESP,
Perguntou se é 3 ou mais, na verdade é 2. Questãozinha boa também da gente trabalhar. Pô, massa demais, né, pessoal? Ó, questão de número 59. A decretação de medida de privação da liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais que caracteriza crime de abuso de autoridade, podendo ser sujeito ativo desse tipo penal. Qual o gabarito dessa questão? Decretação de medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Essa questão aqui, ela é bem interessante. Deixa só o professor trazer aqui, que envolve o crime de abuso de autoridade. Deixa eu só abrir aqui, gente. Essa questão aqui eu tenho uma consideração a fazer. Tem um tema interessante aqui que eu vou trazer para vocês. Como é a Polícia Civil. Vou dar esse bisu aqui. A aula tá extensa, pessoal. Fala aí nos comentários aí embaixo se a aula tá muito extensa. 1 hora de... Pô, professor, 1 hora de aula, tá muito extenso. Se quiser, o professor, ele fraciona a aula em 30 e 30 minutos, tá bom? Mas você tem a opção aí de colocar a velocidade, né? Você pode colocar a velocidade do vídeo, né? Dar uma acelerada. Então, o que acontece? Essa questão aqui, ela deu o que falar. Por quê? A decretação de medida de privação da liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais, caracteriza crime de abuso de autoridade, podendo ser sujeito a ativo deste tipo penal, gabarito da banca, letra C, tá? Qualquer agente público pode cometer o crime de abuso de autoridade. Só que, qual o questionamento, né? É em relação dessa medida, né? A decretação de medida de privação de liberdade. Pessoal, a única pessoa que pode decretar uma medida de privação de liberdade é o juiz, tá? Então, quando ele fala assim, ó, sujeito ativo desse tipo penal, qual tipo penal? Decretação de medida de privação de liberdade. Então, o gabarito foi C, tá bom? Eles não colocam aqui, ó, somente membros do Poder Judiciário. Talvez se ele colocasse somente os magistrados, poderia ser que a banca considerasse a letra B, né? Mas membro do Poder Judiciário, não sei se eles colocaram como sendo todos os servidores do Poder Judiciário, além do juiz, tá bom? Então, gabarito letra C. A única outra pessoa que pode decretar aí uma medida privativa de liberdade, que ele não decreta, ele lavra, né? É o delegado de polícia no flagrante delito. De qualquer forma, qualquer agente público pode cometer o crime de abuso de autoridade. Ah, professor, questão complicada, né? Se o cara que sabe muito, ele se enrola nessa questão, se enrola. Vocês têm que ter cuidado, porque prova de concurso tem disso também. Prova de concurso tem de tudo, né? Inclusive questões que acabam tirando o aluno que sabe, o aluno que estuda, o aluno que sabe muito da matéria. Não era para ser assim, né? Mas aí, se você parar para pensar, essa decretação da medida privativa de liberdade, quem faz é o juiz. É igual o relaxamento da prisão ilegal. Relaxamento da prisão ilegal, gente, é o juiz. O juiz relaxa a prisão ilegal, tá bom? Então é competência dele, não do delegado de polícia, esse relaxamento, beleza? Questão de número 60, questão envolvendo aqui a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, né, trabalhando aqui com a gente a parte da jurisprudência dos tribunais superiores. Questão de delegado de polícia, gente. Vocês vão ver aqui que não tem nada de outro mundo. Ó. Os crimes hediondos e equiparados estão listados na Constituição Federal, não dispõe do legislador ordinário de liberdade para ampliar tal rol. O que é rol? É a lista. Pessoal, os crimes hediondos, eles estão listados na Constituição Federal? Sim ou não? Não. Não. Então, eu tenho a Lei 8.072, que é
uma lei ordinária, que quem confeccionou foi o legislador. O legislador é o poder legislativo. Lá são os deputados federais, os senadores, beleza? Eles que são responsáveis pela elaboração dessas leis, inclusive a lei dos crimes hediondos. Então, você não vai encontrar na Constituição Federal, como sendo hediondo, o crime de estupro vulnerável, o homicídio qualificado, não vai. Você não vai encontrar, beleza? Então, bora. B. O prazo de prisão temporária para os crimes hediondos equiparados é de 30 dias, ó, não sendo admitida a prorrogação. Pessoal, prazo da prisão temporária nos crimes hediondos realmente é de 30 dias. Só que há a previsão de prorrogar o prazo dessa prisão. Se a associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos for desmantelada em razão de informações fornecidas, por participante ou associado do grupo criminoso, este receberá o perdão judicial. Não. Perdão judicial, não. Eu vou ter, na verdade, quando a associação criminosa é destinada a cometer crimes hediondos, e eu tenho aqui como se fosse a delação premiada, né? Eu vou ter uma redução de pena. Beleza? Eu tenho uma redução de pena. D. O rol dos crimes hediondos inclui o roubo qualificado por lesão corporal grave. Correto. Então, agora eu tenho o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima, ou até mesmo não. É errado aqui, tá, gente? Ó, o professor leu direito aqui, quase que eu dou o bisu errado. A lesão corporal no roubo, tem que ser de natureza gravíssima. Beleza? Lesão corporal de natureza gravíssima. Não. Volta de novo. Foi mal aí, pessoal. Vamos lá. Desculpa. Perdão. Vamos lá. O rol dos crimes hediondos inclui o roubo qualificado, o roubo qualificado por lesão corporal de natureza grave. Vou mostrar aqui para vocês. Porém, não abrange o homicídio simples. Correto. Salvo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Vou mostrar para vocês aqui no próximo quadro. Tá correto, gabarito D. Tá bom? Você se enrolou todo aqui, hein? Volta aí, acelera o vídeo e pega o macete aqui, que eu vou botar aqui na próxima, vou colocar aqui no próximo slide. Ó. Os crimes hediondos são insuscetíveis, gente, ó. Ou seja, não permite anistia, graça, indulto, até aqui tudo bem. Mas a liberdade provisória, ele cabe. Então, crime hediondo, ele cabe liberdade provisória. Ele está dizendo que é insuscetível de liberdade provisória. Anota assim, ó. Todos os crimes no Brasil cabe liberdade provisória, vírgula, se tiver presente os requisitos. Cabe a liberdade provisória sem fiança, porque ele é inafiançável. Professor, o cara cometeu um crime hediondo, ele pode ser beneficiado com a liberdade provisória? Pode sim, tá bom? E a fiança, ela não cabe, né? Porque ele é inafiançável. Show? Então, gabarito letra D. Professor, qual foi a confusão aqui que o senhor fez? Então, ó, crime hediondo. Teve uma alteração agora no pacote anticrime em relação ao roubo, né? Ao roubo qualificado. Antes era só o latrocínio. Então, eu tenho um roubo quando gera lesão corporal grave. Peço até desculpa aqui, o professor se enrolou. Gravíssima, faz parte, né, pessoal? Ou morte. Quando gera morte, né, pessoal? Ó, quando gera morte, é o que nós temos vulgarmente conhecido aqui como latrocínio. Você não vai ver mais o nome latrocínio na lei dos crimes hediondos, a palavra latrocínio. Você vai ver assim, ó, roubo qualificado pela morte, tá bom? Mas o latrocínio ainda é hediondo. Os crimes hediondos, a lei dos crimes hediondos foi adotado no Brasil, ó, o critério
Muito conteúdo massa aqui, né? Ó. O critério legal. Tá bom? O que é o critério legal? É que somente a Lei 8.072 vai dizer se a conduta é hedionda ou não. O juiz, ele não pode, pela sua mera conveniência, dizer que o crime é hediondo, porque o rol, ele é taxativo. O rol é taxativo. O rol dos crimes hediondos, ele é taxativo. Então, o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou morte é hediondo, inclusive o roubo com emprego de arma de fogo com restrição da liberdade da vítima. Beleza? Então, o professor fez só uma pequena confusão aqui, ó, desse itens D e E, tá? Eu respondo com vocês aqui, gente, pega nem gabarito. Olha aqui com vocês, então não esquece também que o crime hediondo, ele cabe à liberdade provisória sem fiança, né? Professor, o que seria essa liberdade provisória? Trocando em miúdos aqui, ó. Professor, o que seria essa liberdade provisória? Que ela pode ser sem fiança, se o crime for inafiançável, ou ela pode ser também, ó, com fiança, se for afiançável. Essa liberdade provisória é o que chamamos aí, vulgarmente conhecido como, vocês falam, né? O cara vai responder em liberdade. Se tiver presente, por exemplo, os requisitos da prisão preventiva, o cara não responde em liberdade e fica preso cautelarmente. Preso preventivamente, ou se for na fase do inquérito policial, for na pedido do delegado de polícia, a gente vai ter a prisão temporária, né? Então, a liberdade provisória pode ser sem fiança, com fiança, o cara responde em liberdade. Crime hediondo, cabe liberdade provisória? Cabe liberdade provisória, é permitido, inclusive, no crime hediondo. Vou colocar aqui, ó. Eu sei que vocês não anotam, se eu não anotar, né? Ó, é admitido. Nos crimes hediondos e equiparados, tá bom? Isso aqui é um entendimento, ó, do STF. Inclusive a banca CESP, ela ama perguntar isso. Show? Pessoal, então chegamos ao final da primeira aula aí, leis penais especiais, do simulado 01, vai vir penal, vai vir processo penal. Fica ligado aí, professor, manda as notificações aí pro e-mail de vocês, dizendo que a aula já está aí disponível, tá bom? PC Tocantins, essa semana vai estar chegando o simulado de número 02. PCPE já foi postado, agora falta Polícia Civil no Tocantins, beleza? Vamos que vamos, gente. Confia na técnica. Tem dúvida? Coloca o teu comentário aí embaixo na aula. Um abraço e até a próxima.